Todo mundo na universidade é de esquerda? A academia brasileira, a Humanas, é formada apenas por marxistas? Como que se dá a tensão entre esses marxistas e os chamados pós-estruturalistas? Se você tem interesse nesses temas, essa tensão que ocorre aí entre as correntes críticas, não pode perder nova entrevista do programa Difusor. Dessa vez, eu, Paulo Caetano, converso com Marcos Freitas, professor de Teoria da Literatura na UFMG. O Marcos tem a formação dele na área de letras, mas também fez um pós-doutorado em economia, e a partir daí ele tem pesquisado a relação entre literatura e moeda. É uma pesquisa bem interessante. Além disso, da chamada crítica liberal, a gente vai falar sobre a crônica no século XVI, que foi a pesquisa do Marcos no mestrado, como que a crônica seria algo de ficcional e histórico ao mesmo tempo. Enfim, a entrevista está muito boa, não podem perder. O Marcos tem um repertório muito bom. Programa Difusor no YouTube, valeu! Ok? Ok, pessoal, estamos aqui, sétima edição do programa Difusor, dessa vez tendo a honra de entrevistar o Marcos Freitas, professor da UFMG. O Marcos tem a formação dele na área de teoria da literatura, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área também pela Unicamp, e mais recentemente fez um outro pós-doutorado, aí já na PUC do Rio, em economia. Esse vai ser um tópico que a gente vai abordar aqui. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma alegria para mim, viu? Paulo, o prazer é meu de estar aqui. Acho que o trabalho que você está fazendo muito legal, de entrevistar pessoas, mostrar as pesquisas, e o prazer é todo meu. Que bom, fico feliz. Marcos, um dos objetivos do programa Difusor é difundir justamente as dissertações, as teses, as pesquisas, né, dos nossos colegas da área aí. Normalmente Uhum. elas costumam ficar meio restritas, às vezes, à circunstância da defesa. É. E aí, estava lendo sua dissertação, e você comenta umas coisas bem interessantes sobre crônicas do Uhum. Brasil, do século XVI. E aí eu queria que você comentasse, abrisse o difusor aí, falando sobre algo que você analisa lá, que é uma teatralidade da linguagem nas crônicas, né? Como é que as crônicas, às vezes, elas vão tangenciar elementos que são da história, mas também tem elementos que são de ficcionalização. Isso. Eu terminei esse mestrado em 1990, foi o meu primeiro trabalho, com o professor Lauro Belchior Mendes, meu saudoso orientador. E esse trabalho ele visa pensar elementos de ficcionalidade ou de teatralidade na construção do texto dos relatos do descobrimento no Brasil, na América, no século XVI até o século XVII, no máximo, né? É um texto sobre o qual eu tenho algumas restrições, ou várias restrições hoje, porque ele, no limite, endossa a ideia de que a gente nunca enxerga a realidade. Eu acho que não é bem assim, eu mudei de ideia em relação a isso. Né? É, nem tudo é ficção, nem tudo é linguagem, nem tudo é texto. A realidade está lá, mas eu acho que é um trabalho interessante no sentido em que ele mostra que, obviamente, a linguagem como o nosso sistema de compreensão do mundo, né? Essa mediação entre o sujeito e o mundo através da linguagem, ela, ao mesmo tempo que é uma mediação positiva, ela também antepara, ela também, obviamente, barra a compreensão transparente da realidade. Então, obviamente, sempre há um componente de mimesis, na verdade é isso, né? Um trabalho sobre mimesis, nessa espessura, digamos assim, que o trabalho da mimesis tem, de que ao mesmo tempo mostra o mundo, mas também reflete sobre o próprio meio. E isso é interessante naqueles relatos do século XVI, quando eles vão descrever, por exemplo, a natureza, o modo como eles fazem toda uma lógica de semelhança, não é? De Uhum, similitude, né, para usar o termo lá do Foucault da época, uhum, uma lógica de semelhança do mundo que eles estão vendo, que é um mundo desconhecido, com, digamos, os parâmetros que eles têm. Para o mundo cotidiano, quer dizer, para o mundo de hoje, para o mundo odierno, esse trabalho talvez tenha uma contribuição nesse mundo de medialidades, né, e de virtualidades que nós temos. Um trabalho interessante porque ele toca talvez nessa ideia de que muito do que a gente está vendo
e que a gente entende como sendo uma realidade, às vezes, absoluta, está mediado por esses elementos de linguagem. Eu acho que é isso. Ótimo, cara. Marcos, no texto mais recente seu, você comenta, você fala sobre a disciplina Teoria da Literatura, e você tem um trecho que você fala exatamente isso. Nosso discurso autorreferente isolou a disciplina, a teoria da literatura, de um diálogo além dos muros de nossa aldeia. E aí eu queria conversar um pouco sobre isso agora, né? Como que esse fechamento se daria da disciplina? O chamado pós-estruturalismo francês contribuiu para isso. Um foco mais na linguagem é determinante nesse fechamento. Se eu olho para trás, você começou pedindo que eu falasse da minha dissertação de mestrado, que já tem 30 anos. Se eu olho o percurso, eu vejo que, de uma maneira ou de outra, eu estava sempre preocupado com esse fenômeno da invasão da realidade pela linguagem. Né? Talvez lá no começo, pela formação que a gente recebia, eu tendia a endossar um bocado isso. E hoje eu não endosso já há muito tempo, eu não endosso essa ideia de que tudo é texto, de que tudo é só discurso, de que tudo é só linguagem, que é, na verdade, o ensinamento derridiano, é o ensinamento do pós-estruturalismo que chega para nós. Né? Eu acho que esse tipo de pensamento, ele, por um lado, isolou uma disciplina como a nossa. Eu tenho me preocupado um bocado em fazer uma reflexão sobre o que é a teoria literária, o lugar da teoria literária entre nós, o lugar da teoria literária em relação a esse discurso pós-estruturalista, né? Como é que ela derivou daí, ao mesmo tempo ela contribuiu para isso também. Isso tem me interessado, eu publiquei um artigo recente agora na Letria, também versando sobre isso. Um dos problemas, uma das consequências complicadas, digamos, dessa hipertrofia do papel da linguagem é que nós nos tornamos um tanto tautológicos, né? Nós falamos para nós mesmos, para os especialistas, nós só lemos livros que redobram a ideia de que toda linguagem, de que toda obra de arte, toda ficção, de que toda ela tem um componente metapoético, um componente metalinguístico. É claro que tem, é normal que seja assim, mas eu entendo que isso, na verdade, é uma herança do modernismo, né? O modernismo, ao longo do século XX, é muito marcado pela metapoética, sim, né? Sim. E nós fomos, da reflexão metapoética que é necessária para compreender o objeto ficção, nós fomos derivando para a ideia de que a gente não precisa mais da realidade, né? São dois modos de negar a realidade. Um é você dizer que a linguagem não tem como dizer o mundo, porque ela só diz do próprio sistema. Isso está lá naquela conferência seminal lá do Derrida em 67, 68. Então, esse é um modo de negar a realidade. O outro modo é dizer, não que a linguagem não consiga dizer o mundo, mas que o mundo é só a linguagem. E aí a linguagem se torna absolutamente pervasiva, não é? Tudo passa a ser simplesmente linguagem. Eu acho que isso não é bom para a nossa compreensão da realidade, porque nós acabamos criando uma espécie de caverna de linguagem na qual a gente vive. Sim, sim. E eu acho que também não é bom, se você pensar em estrito senso, não é bom para a própria disciplina, entendeu? Porque ela fica numa espécie de círculo do qual ela não consegue sair, que é simplesmente essa espécie de estatuto autônomo da linguagem, que não diz o mundo, e então a gente acaba não tendo como conversar com ninguém. Dos teóricos que pensa isso, né, é o nosso que morreu agora recentemente, há pouco tempo, Tsvetan Todorov, né, que vai dizer que, na verdade, é uma espécie de esvaziamento da literatura se a gente só se preocupa com a metalinguagem o tempo todo. Quer dizer, a metalinguagem ela é importante, mas ela não é o único tema da literatura. Zé Guilherme Melchior fala isso de uma maneira diferente. Ele diz, ele usa uma espécie de metáfora grosseira, assim, ele tinha uma espécie de psicanálise selvagem, né? Então ele diz assim: meu carro é feito de metal, borracha e vidro, mas meu carro não é sobre metal, borracha e vidro, meu carro é sobre transporte. A literatura fala da vida, ela fala do mundo. É claro que ela tem um componente autorreflexivo, toda grande arte tem, e tem que ter, ela tem que
ser autorreflexiva, autocrítica, não é? Ela sempre é, mas esse não é o limite último, digamos, do trabalho de ficção, do trabalho da arte. Na verdade, é dizer o mundo, é tirar a gente do lugar onde a gente está e elevar, colocar a gente numa posição alta. Isso é tópico, né? É para olhar o mundo de uma perspectiva diferente. Quando a gente volta para a gente, né? Depois que você lê o Grande Sertão Veredas pela primeira vez, né, você vai lá e você mergulha e quando volta, você volta outro. Né? Então, por isso é que eu gosto de usar a expressão do Luc Ferry, que é a ideia de transcendência laica. Né? Você transcende, mas não para um outro mundo, você simplesmente vê esse aqui de uma maneira diferente. Eu acho que é isso que a ficção faz com a gente, e eu acho que a teoria não devia perder esse elemento do seu horizonte. Essa preocupação da relação entre a linguagem e o mundo, que vem, então, desde a minha dissertação de mestrado, eu acho que ela foi perpassando os meus trabalhos todos, até fazer as coisas que eu estou fazendo hoje. Uhum. Muito bom, velho. Pegando isso que você comentou, Marcos, né, da a literatura ser, né, uma experiência, uma espécie de transcendência laica, né? Você comenta nesse texto, você fala que nessa circunstância, né, da leitura literária, o universal não suplantaria o particular, né? Ela seria uma transcendência laica. Eu queria que você pudesse desenvolver um pouco essa ideia de leitura e literária e o que ela pode, né, contribuir de fato para o indivíduo. Essa expressão, né, na verdade, essa compreensão da arte como uma espécie de porque nós estamos num mundo onde Deus morreu, não é isso? Uhum. Então, vai transcender para onde, né? Então, em vez de ser uma transcendência religiosa, a experiência da leitura é uma espécie de transcendência laica nesse sentido. Assim. Ela não te leva em busca de uma essência platônica que estaria no nível da ideia, quer dizer, você continua aqui pensando com a materialidade do mundo e a particularidade. Literatura, sobretudo, nunca se distancia da particularidade, ela salta para o sentido universal, é isso que Melchior chama de astúcia da mimesis, né? Ela salta para os sentidos universais, porque eu posso ler um texto de Homero que não existe mais, Homero não existe, se é que existiu, Homero não existe mais, a língua de Homero, a língua que ele escreveu e falou, não escreveu, a língua em que ele ditou lá os seus textos, não é? Ou que ele compilou as formas orais, aquela língua não existe mais, a sua sociedade não existe mais, no entanto, nós estamos lendo Homero, porque ele transcendeu o seu tempo e o seu espaço e chega até nós. Há uma dimensão universal, obviamente, portanto, no sentido da literatura, mas ela está sempre focada nas particularidades. Né? Se a gente pensa na lírica, é isso mesmo, se tem um eu ali que está falando, mas esse eu acaba se tornando vicário, vazio, e o leitor, em qualquer tempo ou espaço, quando o texto é um texto realmente complexo, ele pode preencher esse dado aí. Né? Então, a ideia de transcendência em relação à leitura tem a ver com isso, quer dizer, a leitura de um texto literário te permite um salto num outro lugar, num outro espaço, em outros tempos, em outras experiências que nós não poderíamos ter. Como é que eu poderia ter uma experiência da ilha Socotra, lá na boca do Mar Vermelho, se Camões não tivesse escrito a Canção 7? Né? E aqui é uma canção que diz que ele não tem nada e ele é capaz de, com a imaginação, transcender também aquele lugar. Então, a literatura me permite ir lá, nesse lugar, e olhar o meu próprio mundo de uma maneira diferente. Né? A autonomia do texto literário, ela tem exatamente esse papel, quer dizer, ela me faz transcender nesse sentido, inclusive transcender em relação a mim, não é porque eu me torno outro quando eu leio e quando eu volto à minha própria pessoa, acumulado de leituras literárias. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente perde essa dimensão, a literatura pode ser pensada como documento para ler a realidade, mas eu acho que esse não é o grande barato da literatura. O legal dela é quando ela abre esses outros lugares que me permitem ver o meu lugar de uma maneira diferente. Ótimo. Marcos, você fez um pós-doutorado em teoria da literatura e mais recentemente você fez um outro em economia.
Isso é relativamente incomum, inusitado na letras, assim, né? Por mais que às vezes o pessoal às vezes dialogue com outras áreas e tal, mas com exatas ainda é um pouco raro. Aí eu queria que você comentasse essa escolha sua, essa formação. E ela tem relação com algo que você tem trabalhado recentemente, que é a chamada crítica liberal, né? Na Abralic, por exemplo, você montou uma mesa sobre isso e tal. Eu queria que você tocasse sobre esse pós-doutorado seu. Tá. Você vai me permitir fazer um pequeno excurso, eu tenho que contar uma pequena historinha, quer dizer, que é a história do meu percurso. Porque, na verdade, essas escolhas elas vão sendo feitas pelo caminho que a gente traça, pelo caminho que a gente percorre, meio sem ter traçado. Não é? Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference, diz o Robert Frost. Você vai por uma estrada e isso é que faz a sua diferença. Às vezes você não domina aquilo exatamente. Então, quando eu saí do mestrado em relatos de viagem do século XVI, eu fui para um doutorado, continuar pensando em viajantes, agora no século XIX, e pensando no Brasil. Eu fui fazer doutorado em Brown, lá nos Estados Unidos, e a minha única hipótese de trabalho é que eu queria investigar viajantes americanos ou, enfim, de outra ordem no Brasil. Acabei encontrando um viajante, né, que é um geólogo, Charles Frederick Hart. Escrevi um trabalho de doutorado sobre ele, que é uma espécie de biografia intelectual e cultural do Hart. Ele era uma espécie de um homem renascentista no século XIX, mas, sobretudo, um homem que escreveu relato de viagem também. Era um viajante. Então, eu passei muitos anos interessado basicamente em literatura de viagem, né? Só que à medida que eu fui chegando nesse final do século XIX, eu fui me interessando cada vez mais por esse trecho de Brasil que vai de 1870 até 1920. 1922, vamos colocar 1922 aqui, inclusive, que é o horizonte que nós temos à frente, né? É o centenário de 1922. Eu sempre me interessei por essa segunda metade de um longo século XIX, que iria até 1922, até a década de 20. E se a gente pensa assim, a gente tem que pensar que o modernismo não é uma ruptura simplesmente, mas ele é uma espécie de coroamento de uma demanda pela modernidade que vinha já há muito tempo. Então, eu fui dar no século XIX pensando em relato de viagem, fui me interessando por esse trecho de Brasil, esse tempo de Brasil, aí, mais ou menos uns 50 anos, e eu fui me tornando uma espécie de dezenovista. A segunda metade do longo século XIX é que me interessava e que me interessa. Então, no pós-doutorado da Unicamp, o que eu fiz foi começar a trabalhar com esse conceito de uma modernidade anterior ao nosso modernismo, uma demanda pela modernidade. Isso, obviamente, era um interesse meu, mas ele foi aclarado e ampliado graças ao meu querido Francisco Furthartmann, que me supervisionou. E eu fiz um trabalho sobre uma revista, a revista Aurora Brasileira, um jornal que era publicado nos Estados Unidos por estudantes brasileiros, que tinha uma perspectiva liberal, em termos de educação e de economia, estudantes brasileiros em Cornell, que escreviam, na verdade, em português para o Brasil, nesse seu jornal. São os filhos do café, que queriam fazer uma transição para a modernidade e foram atrás de aprender a construir estrada de ferro lá. Então, eu editei esse jornal, é um livro que se chama Contradições da Modernidade, eu publiquei em 2012, e por causa disso, eu fui cada vez mais me interessando por ciência, por arte, por instituições nesse trecho de Brasil, e a economia começou a aparecer como um elemento fundamental, sobretudo na transição entre o Império e a República. Não é? As relações, digamos, dos textos literários com esse tema da economia. Já estava ali na mão desses, quando eu edito essa revista, na mão desses rapazes que estão escrevendo um jornal numa universidade jovem em Cornell, uma universidade de engenharia, agricultura, estavam aparecendo lá. Quando eles voltam para o Brasil, um vai ser capitalista ultra moderno, na nossa fase do capitalismo mais selvagem, né? Outro vai ser crítico da República, enfim. Eu fui me interessando e esse tema foi aparecendo para mim, até que num determinado momento isso se cristaliza num interesse pelo tema econômico do começo da República, que é a crise do encilhamento, né?
O encilhamento é um nome que se deu naquele momento, igual tem os nomes aqui hoje, Lava Jato, seja o que for, a imprensa cria um nome para os eventos. Encilhamento é uma espécie de bolha econômica que tem no começo da República, por causa de uma oferta muito grande de moeda, né, que tem motivos, uma oferta grande de moeda e uma reforma bancária. Rui Barbosa, que é o homem que é o ministro da Fazenda nesse momento, né, no começo da República, ele faz um crescimento muito grande da base monetária. Era necessário ter moeda para pagar os homens livres, porque agora você estava num ambiente, a escravidão não existia mais, e você tem então uma oferta muito grande de moeda, uma reforma bancária e uma possibilidade de criar indústrias e fomentar indústrias. Tal. Só que uma boa parte desse dinheiro foi usada para especulação. Então, criou uma espécie de bolha e de papéis naquele momento que fez fortunas e desfez fortunas do dia para a noite. Isso vem, inclusive, do fim do Império, não é a República que faz, e vai até 1892, no final de 91, pelo menos, 92, 3 ou 4 anos, e tem desdobramentos até o final da década de 1890, essa primeira década da República, que é uma década fundamental para entender isso. E eu comecei a perceber que você tem um corpus literário que se interessa por esse tema. Tem romance, tem conto, tem crônica, tem um monte de coisas interessantes feitas naquele momento, não só no Brasil, em outros lugares, porque essa crise monetária ela atingiu Argentina, Portugal. Então, eu comecei a me interessar em construir essa relação entre literatura e economia. No começo, quase que ingenuamente, assim, eu tinha um tema, né? Eu confesso que eu não sabia nem que existia uma tradição de leitura nessas direções. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar assim, eu preciso estudar um pouco de economia e preciso encontrar interlocutores na área da economia que leiam o meu texto de professor de literatura para ver se eu não estou falando muita bobagem. Eu fui fazer pós-doutorado em economia, não porque eu queria ser economista, não sou, não é isso, né? Simplesmente eu queria uma interlocução, e essa interlocução foi muito feliz, tem sido muito, muito feliz. Eu escrevi para o Gustavo Franco, assim, sem saber quem era o Gustavo Franco, sabendo quem era o Gustavo Franco, mas sem nunca ter conversado com ele, escrevi pela internet, senhor professor, doutor Gustavo Franco, eu sou o Marcos Vinícius de Freitas e quero estudar isso. Ele ficou encantado com a ideia, porque ele se interessa pela relação entre literatura e economia. Ele já escreveu um livro sobre economia em Machado, economia em Shakespeare, a economia em Fernando Pessoa, ele se interessa por isso. Eu nem tinha consciência disso clara quando eu o procurei. Ele foi muito gentil comigo, muito receptivo, e me disse, olha, eu não posso te ajudar nesse momento porque eu não estou na PUC, eu estou de licença, estou cuidando de outras coisas. Mas o Marcelo de Paiva Abreu pode te ajudar. E apresentou o meu trabalho para o Marcelo, que é professor titular de economia lá na PUC do Rio, e eu fui para lá, fiquei um ano pesquisando, fui para Washington, depois eu conto, se você quiser, eu conto essa história da pesquisa de um mês em Washington no arquivo do Oliveira Lima, que é uma coisa deslumbrante que se tem de Brasil lá nos Estados Unidos, pouco explorada. Fui para o arquivo do Oliveira Lima e montei um projeto que eu continuo trabalhando com ele em termos de pesquisa. Eu escrevi, ele tem 4 partes. A primeira, eu vou ser rápido, a primeira tem 3 ou 4 frentes de trabalho. A primeira é pensar teoricamente a relação entre moeda e ficção, porque a moeda opera também como mimesis, né? Ela opera no campo da confiança, a moeda de papel depende de confiança, e isso é o texto literário. Então, a teoria da ficção ajuda a iluminar a teoria da moeda ajuda a iluminar a teoria da ficção. Então, tem um trecho do trabalho que é teórico, tem um trecho que é contar a história do encilhamento, mas não como os historiadores sociais ou econômicos contaram, contar com materiais literários e com crônica de jornal, com materiais menores, ler os textos de economia da época também como textos, nessa altura, quase ficcionais, né? Então, o outro foco é o que eu estou trabalhando agora. A parte, digamos, contextual, eu já escrevi 200 páginas, e eu estou trabalhando agora na análise de texto. Machado de Assis, Júlia Lopes de Almeida, Valentim Magalhães,
Toné, que tem um romance que se chama Encilhamento. Há um romance argentino que me interessa muito também, que é La Bolsa, não é? Que é um romance muito interessante também. E peguei esses textos ficcionais, contos do Machado, crônicas do Machado, romances do Machado, sobretudo Esaú e Jacó, 2 romances da Júlia Lopes de Almeida, um romance do Valentim Magalhães, e estou fazendo análise de texto, vendo, e os contos, muitos contos do Machado, que são sobre dinheiro, né? Vendo como é que os autores representam o tema da economia e a questão teórica. Obviamente, Machado é o mais denso deles todos. Uhum. Ainda há um último tema que aparece, que é e eu não sei se dá para fazer para agora, mas está no horizonte, que é escrever uma análise da crítica literária brasileira, do tema da economia na crítica literária brasileira, sobretudo do viés marxista, sobretudo, que ela tem. Contar a mesma história de um ponto de vista, talvez, liberal. Então, você me perguntou se essa pesquisa tem a ver com essa questão de uma bibliografia mais liberal. Tem, claro que tem. Uma das contribuições que eu tenho tentado dar na Faculdade de Letras é ampliar a bibliografia. É claro que a gente continua precisando de toda a bibliografia marxista, a gente precisa de toda a bibliografia pós-estruturalista, elas fazem parte do nosso escopo, mas é preciso ampliar o escopo da bibliografia e trazer uma bibliografia diferente, que pense esses temas todos de uma maneira diferente. Então, eu tenho dado cursos sobre literatura e economia, como tenho dado curso também sobre a crítica liberal, tentando um pouco casar as duas operações dentro dessa pesquisa, que ainda vai levar, o CNPq está me dando até 2022 para eu terminar o livro. Acho que vai ficar um livro de umas 400 páginas, talvez. Se Deus quiser, eu vou terminar até lá. Pesquisa de fôlego, né? O problema dela é que ela é uma caixa chinesa, sabe, Paulo? Na hora que você abre uma caixinha, tem outra dentro que precisa abrir, porque vai desdobrando. Machado já é isso. Machado de Assis sozinho já é isso. Na hora que eu mergulhei numa perspectiva teórica sobre a relação entre literatura e economia, eu descobri que tem um monte de gente aí mundo afora que não no Brasil, tem muito pouco. Já tem uma tradição bibliográfica de gente estudando economia em cinema, em literatura, fazendo análise, obviamente, do grande romance do século XIX, né? Então, o meu nicho, você vê que eu estou lá estudando a última década do século. Eu continuo lá, eu acho que eu vou ficar lá ainda um bocado de tempo, né? Mas, obviamente, pensar o começo da República é pensar o nosso mundo hoje, não tem uma coisa... para se entender o nosso Brasil de hoje, é preciso entender as opções que foram feitas lá no começo da República, né? Sim, sim. Vai, Marcos, comenta então para a gente sobre essa experiência sua em Washington e pensando assim, os alunos que estão entrando no curso de letras, né, o que seria, né, a crítica liberal, né? Porque talvez, às vezes na graduação eles não consigam mapear tão bem assim, né? O que é uma crítica, às vezes marxista ou pós-estruturalista. Eu acho que esses debates mais delineados ou mesmo mais acalorados, acho que eles costumam vir depois, mais na pós ou em artigos mesmo, assim, né? Se puder comentar sobre isso. Em Washington, eu fiquei um mês lá, coloquei na minha pesquisa, ganhei uma bolsa do CNPq naquele momento para fazer esse trabalho que estou fazendo, o trabalho continua, mas naquele momento eu estava de licença, inclusive coloquei um mês de pesquisa. Eu basicamente fiz pesquisa de arquivo no Rio de Janeiro, Casa Rui Barbosa, Arquivo Nacional, Academia Brasileira de Letras e HGB, são os arquivos que, obviamente, na biblioteca da PUC, mas os arquivos muito importantes. E eu queria ir no arquivo do Oliveira Lima. Oliveira Lima foi um diplomata brasileiro que tinha algumas dificuldades para ser diplomata. Primeiro que ele não era muito diplomático, ele falava o que ele pensava. Assim. Então... E outro, ele era um sujeito que não tinha o physique de rôle que se esperava de um diplomata naquele momento. Né? O diplomata naquele momento é o Joaquim Nabuco, né? um homem elegante, bonito. Tal. E o nosso Oliveira Lima era um homem de quase 1,90 m de altura, pesava 160 quilos, era um gigante. Né? Euclides da Cunha, Gilberto Freire, né? Que fez a sua pesquisa inicial toda, né, para compor o que seria a Casa Grande Senzala dentro da biblioteca do Oliveira Lima. Ele chamava Oliveira Lima de um
Dom Quixote gordo. Né? Dom Quixote gordo. Essa biblioteca é uma biblioteca impressionante, porque o Oliveira Lima, numa certa altura, se desentendeu com a diplomacia brasileira. Ele, diplomata, o sonho dele era ir para Washington, e ele se desentendeu e foi afastado da diplomacia brasileira, basicamente no começo da Primeira Guerra Mundial, porque ele tinha lá simpatias pelos alemães naquele momento. O mal era todo o Império, a Inglaterra, a perspectiva que a gente tem da Alemanha depois não era ainda a de 1914. Uhum. Mas, obviamente, o Brasil alinhado com os Estados Unidos, com a Inglaterra, até pelo dinheiro. Uhum. Então, Oliveira Lima foi afastado da diplomacia. E ele ficou tão desgostoso que ele ofereceu a sua biblioteca para a Universidade Católica de Washington e disse: eu dou a minha biblioteca desde que vocês me aceitem como professor de Direito Internacional e como curador da minha biblioteca. E eles aceitaram. Então, é um acervo que tinha, quando ele foi, 40 mil livros e documentos. Hoje são 56 mil. Só de panfletos do século XIX existem quase 3 mil. É um negócio quadros, tem coisa mais de 200. É um arquivo maravilhoso sobre o Brasil do final do século XIX, sobre o Brasil como um todo, mas o Brasil do século XIX ele tem coisas que são maravilhosas, se você quer mergulhar naquele momento. Então foi uma experiência muito boa, você chega lá com o computador e baixa os textos todos, os livros inteiros, aqui no seu computador. Então fui e trouxe muita coisa e estou trabalhando nessa documentação de época, né? O arquivo do Oliveira Lima tem me ajudado muito. Completando a questão que você me fez, quer dizer, basicamente entender a ideia, o termo crítica liberal não é meu, é do Melchior, num capítulo de livro, né, que se chama Por uma Crítica Liberal. Ele achava que a gente precisava de uma crítica liberal, que seria uma crítica, que não fosse dogmática do ponto de vista ideológico, né, precisa acabar com o dogmatismo. Então, isso é uma coisa boa. Segundo, como todo liberalismo, ela está interessada muito no indivíduo a partir da perspectiva da liberdade. Né? E aí você tem uma tradição, portanto, de autores que, por exemplo, como críticos literários, seriam vistos como conservadores, que, na verdade, são contribuição importante. Você pega um homem como Lionel Trilling, por exemplo, né? É uma contribuição importante para pensar certos elementos de literatura, ou mesmo um economista como von Mises, por exemplo, discute relação entre economia e literatura, um filósofo como Isaiah Berlin, né? Berlin, com toda a sua discussão sobre conceito de liberdade negativa, a sua discussão sobre Rousseau, o seu papel na discussão sobre o que é o romantismo, né? As origens do romantismo, as ideias políticas na era romântica, são autores importantes para pensar a modernidade, não a partir daquilo que o modernismo fez, que é a crítica da modernidade. Basicamente, o que nós chamamos de poeta modernista é um crítico. Sim. Ele se coloca à margem da modernidade como crítico da modernidade, né? Esses outros autores, digamos, eles têm um pouco mais de boa vontade, digamos assim, com o discurso iluminista, democracia representativa, ciência, iniciativa individual, essas coisas todas aparecem nesses outros autores, né? Um autor contemporâneo que é perfeitamente representativo disso, que a gente chama de crítica liberal, é o filósofo francês Luc Ferry, né? A discussão do Luc Ferry, por exemplo, sobre a nova ordem ecológica, sobre ecologia no mundo contemporâneo, esses temas todos que vão aparecendo assim, Ferry é uma perspectiva bastante interessante. Crítico do pós-estruturalismo, né? Ele tem um livro, junto com Alain Renaud, chamado Pensamento 68, que ajuda a gente a modular um pouco essa questão toda do pós-estruturalismo. O próprio Todorov faz parte dessa questão. O próprio Antoine Compagnon, né? Quando tornou-se professor no Collège de France, escreve um livro chamado Para que Literatura? E tem uma perspectiva de dizer, não, a literatura tem um papel importante a contribuir na nossa
até no nosso pensamento sobre a liberdade. Então, eu acho que, aos poucos, é ir oferecendo uma bibliografia diferente para os alunos. Ernest Gellner, né? Gellner, que é um autor que eu considero muito importante, um autor lá na escola na London School of Economics, professor de sociologia e de filosofia na London School of Economics. Gellner, que foi orientador do Melchior. Entre nós, sobretudo, digamos, uma espécie de retomada da figura do Melchior, de reler o Melchior numa distância menos tomada digamos, pela guerra cultural. Nós estamos agora distantes da guerra cultural dos anos 70, dos anos 80. Podemos ler esses autores sem precisar tomar partido, ler com clareza, né? Eu acho que isso eu tenho feito esse exercício de ler o Melchior e oferecer o Melchior para os alunos, pelo menos desde 2004, 2005. Eu fui conhecer o Melchior quando eu fazia doutorado nos Estados Unidos, o texto do Melchior, quando eu fazia doutorado nos Estados Unidos. Na minha graduação não tinha, né? Era um anátema falar do Melchior. Hoje não é mais, essas coisas se superam e é um cara que tem uma contribuição fundamental, né? Até pelo fato de que ele virou um grande teórico do liberalismo antigo e moderno. São livros importantes do Melchior. E a crítica literária que ele faz está marcada por isso também. Então, eu acho que a ideia é essa, é ampliar o leque bibliográfico. Melchior, que é um grande leitor do Drummond, né? Grande leitor. Com certeza, né? Ele é um grande leitor de tudo. Quer dizer, se você pensar que Melchior morreu novo, né, cara? 49 anos de idade, escreveu 25 livros. Né? É uma coisa meio alucinada, né? João César de Castro Rocha agora está reeditando aos poucos o Melchior. A minha biblioteca do Melchior ainda é antiga, que eu tive que garimpar nos sebos, né, todos, mas acho que é um trabalho importante esse de reeditar, reler o Melchior. O João costuma dizer que o Melchior é uma máquina de pensar, e eu acho que é isso mesmo. É uma máquina de pensar, quer dizer, ele é um sujeito que muda o modo como a gente vê as coisas. Eu, recentemente, no ano passado, teve um simpósio aqui, o Roberto Said e a Aline Magalhães Pinto fizeram um simpósio sobre o Costa Lima. Costa Lima veio, inclusive, prestigiar o simpósio. E eu escrevi, digamos, das convergências que existem entre o Melchior e o Costa Lima, lá em 1970. Né? Como é que os dois estão pensando mimesis, né? Então, essas convergências, como é que eles, na verdade, tomaram caminhos diferentes, mas o mal-estar dos dois com o ambiente cultural brasileiro, o mal-estar era o mesmo, a solução ficou sendo diferente. Um foi ser puramente liberal, o Costa Lima, na verdade, esse mal-estar fez o Costa Lima inventar a sua teoria da mímesis como produção de sentido, que é uma teoria fundamental para a gente. Então, Melchior é um autor que precisa voltar a circular mais, então, junto desses outros autores. Certeza. E louvável essa iniciativa de abrir possibilidade para os alunos, cara. Muito louvável. Para você ter ideia, eu dou para os alunos de graduação Roger Scruton. Olha só, que ótimo. Discussão do Roger Scruton sobre beleza. Obviamente que é um tema perfeitamente liberal, quer dizer, a ideia de que a beleza importa e ela faz parte da nossa racionalidade humana. Então, eu dou 1 ou 2 capítulos do livro Beleza, do Scruton, para os alunos, e é chocante o modo como eles ficam chocados e felizes, na verdade, porque aquilo modifica, mesmo aqueles que dizem, professor, eu não gosto desse moço, ele é muito conservador para mim. Ótimo. Se é assim, reforça o lugar de onde a pessoa está falando, entendeu? Ele esclarece a sua própria posição também de crítico. Scruton é um crítico do modernismo, estrito senso, né? E da sua degenerescência. O modernismo produziu obras deslumbrantes, né? Mas tem muita coisa meio questionável um pouco que vem depois sobre artes plásticas, por exemplo, sobre arquitetura, né? Ele se interessa por essas coisas todas. Né? Então, o livro dele sobre beleza, ou os vídeos que ele fez, ele tem um vídeo da BBC que se chama Por que a Beleza Importa? Não é? Why Beauty Matters, narrado por ele, escrito por ele para a BBC, que é muito iluminador para os alunos, entendeu? Quer dizer, quem está lidando com arte, está lidando com ficção, não pode desprezar a beleza como se a beleza fosse um critério burguês do século XVIII. Não é. A preocupação com beleza vem lá, enfim,
desde que o homem se entende como ser de cultura, a beleza faz parte dos nossos interesses, né, fundamentais. Então, eu acho que é uma das formas de retomar esses temas importantes assim da literatura, não que os outros temas, todos que estão presentes hoje nas nossas abordagens, os nossos temas culturais não sejam importantes, mas esses temas um pouco mais universais, como beleza, morte, amor, esses temas, e mesmo um tema tão pedestre como economia, mas que também acompanha a história do homem o tempo todo. Então, são temas um pouco mais largos que eu acho que a crítica liberal ajuda a gente a pensar. Muito bom, Marcos. Já quase passando para o final da entrevista, lendo seus textos, Marcos, fica claro, assim, impressionante a fluidez com que você escreve, né? E é uma sintaxe bem, bem límpida, assim, mas sem cair num simplismo, assim, na análise de modo algum. E aí eu queria, né, que você comentasse sobre isso. É uma questão mais estilística, assim, se é um investimento da sua parte, assim, de se fazer ser entendido, sabe? E quais autores, assim, que de certo modo, né, fazem seus olhos brilharem, assim, quando você pensa em, pô, isso, não necessariamente do conteúdo, mas do estilo, assim, de escrita. A clareza é um bem. Você pode usar essa frase aí, se você quiser. A clareza é um bem, e nós não podemos abrir mão da clareza. O poeta modernista, do simbolismo à frente, desenvolveu um gosto, digamos, assim, tático pela obscuridade, né? Que para o poeta pode até ser importante, mas como crítica não acho que é importante, não. Eu acho que a crítica tem que ser iluminadora, tem que ser clara, para, inclusive, permitir o diálogo, né? Exato. Acho que essa é a postura liberal, que é permitir o diálogo. Se você faz um texto hermético, um texto cheio de jargão, você não permite o leitor dialogar com você, discutir o que você está pensando, expor as ideias dele. Então, um texto hermético, como poética, pode ser interessante, mas como crítica, me parece que é um texto que tem algo de autoritário, inclusive. Exatamente. Acho que a forma de ser liberal em relação ao texto crítico é você fazer um texto claro. Não é? É fazer um texto onde os conceitos sejam claros, né? Eu não sou nem um pouco pós-estruturalista, você pode perceber, obviamente, quer dizer, eu acho que um texto tem que ensinar alguma coisa, ele tem que dialogar, não é? Um texto pode ser profundo, os seus conceitos podem ser, às vezes, até difíceis, mas a linguagem tem que ser clara, né? Eu acho a linguagem do texto crítico. Crítica não é ficção. Eu sou ficcionista, eu escrevo poesia, eu escrevo romance. Meu primeiro romance foi publicado em 2008. Então, se Deus quiser, esse ano, no começo do ano que vem, sai o segundo romance policial. Legal. Eu tenho lá, eu faço ficção. Não acho que crítica seja o lugar para fazer isso. O papel da crítica é ser iluminador, né? É ajudar a esclarecer. É curioso, às vezes tem colegas que lêem, por exemplo, os franceses, assim, e às vezes emulam o estilo, né? Como a sintaxe espiralada, assim, super hermética, né? Ou às vezes emula do crítico, ou às vezes emula do texto literário também, quer dizer, a pessoa está estudando Clarice Lispector e fica emulando o texto da Clarice, entendeu? Que fica descascando cebola, quer dizer, quando a Clarice está fazendo o que ela está fazendo, aquilo tem uma função e é deslumbrante, obviamente eu sou um clariciano como todos nós. Agora, lê o texto da Nadia Gottlieb, né? Aliás, vamos elogiar a Nadia aqui, nunca é demais elogiar a Nadia Batella Gottlieb pelo seu trabalho maravilhoso sobre Clarice Lispector, a sua biografia da Clarice, que é absolutamente iluminadora sobre Clarice Lispector. Eu acho que é isso que a crítica tem que fazer, é isso que a teoria tem que fazer. Quer dizer, a teoria tem que propor uma abordagem que ajude a iluminar, né? Que ajude a esclarecer, que torne... que o gosto... Aí a gente volta lá no começo da nossa conversa aqui, que Todorov disse assim, se a teoria se torna cada vez mais obscura, ela afasta o leitor. Ela afasta, em vez de trazer o leitor, ela afasta o leitor. Humberto Eco, que é o perfeito liberal, digamos assim, Humberto Eco, que tem uma crítica tão
clara, né? Tão iluminadora. Sabe? É uma beleza ler Humberto Eco, como é uma beleza ler Todorov, como é uma beleza ler Scruton, né? Quer dizer, que é um autor rigorosíssimo, mas capaz de falar sobre Elvis Presley, sobre rock and roll, sobre a garrafa de Coca-Cola. Quer dizer, tem um artigo do Scruton sobre a garrafa de Coca-Cola, que é uma das coisas mais iluminadoras que você pode. De repente, ele está lá na escola de Frankfurt, está discutindo o problema do kit, mas ele consegue partir de coisas muito simples e fazer com que o seu texto seja eficaz. Eu não gosto de didatismo, eu acho que não tem que tratar o leitor, ou o aluno, ou o estudante que nós todos somos. Tratar o seu leitor com condescendência, não é? As coisas têm que ser bem feitas, mas têm que ser claras. Sem infantilizar, né? Claro. Exatamente. Eu acho que, eu repito, a clareza para mim é uma dádiva. A clareza é um bem, eu não gosto de obscurantismo, não. Acho o Agamben um obscurantista, com aquela história dele que é preciso olhar para o escuro, entendeu? É claro que se eu fico olhando para a luz, eu vou ficar cego, mas não é isso. Eu tenho que virar a luz para onde importa e tentar olhar o mundo. Não gosto de obscurantismo de jeito nenhum. Muito bom. Fiquei balançando muito aqui? Não, tá ótimo, cara. Então tá bom. Ótimo. Eu que tô balançando demais aqui. Tá bom. Marcos, para fechar aqui essa entrevista excelente, cara, eu queria fazer um exercício arriscado aqui com você de previsão, uma espécie de futurologia. A gente está falando de liberalismo, é difícil não tocar no assunto capitalismo, né? E tá em voga aí agora o chamado capitalismo de plataforma, né? Como é que essas redes sociais tomam de assalto os indivíduos, né? Seja às vezes hiperestimulando, seja às vezes canalizando pulsões e paixões muito egóicas, né? De realização, de pertencimento, de ficcionalização e por aí vai. Eu queria, né, você comentasse sobre isso, né? Como é que a literatura mais para frente, ou mesmo agora, pode ficar diante desse contexto de hiperestímulos, né? Que as redes sociais acabam tomando de assalto os indivíduos, né? O que pode a literatura diante dessas outras instâncias aí, cara, que estão aí? Tá, eu entendo o nosso contexto contemporâneo como uma espécie de um mais recente episódio na história da sofística, tá? Então, aquilo que é a briga platônica lá com os sofistas, que é o problema de que a linguagem é tudo, e eu preciso aprender a discernir o que é fantasma do que é verdadeiro, esse episódio sofístico que é o do pensamento de Platão, ele aparece depois na segunda sofística. Há vários momentos na história do pensamento e da arte em que e da filosofia e do conhecimento em que a sofística volta. Né? Nós estamos vivendo há quase 100 anos um episódio grande de sofística, que é exatamente essa invasão do mundo pela linguagem, e que agora encontrou um suporte tecnológico. Né? A gente viver no signo, viver virtualmente. Não é? Exatamente aqui, é exatamente nesse lugar que aprender a discernir o ficcional daquilo que é verdadeiro é um aprendizado necessário. Porque se eu acho que tudo é só discurso, eu abro a porta para todo tipo de autoritarismo que monta em cima de mim. Porque o que o autoritarismo faz sempre é colocar uma espécie de mito sobre a realidade, para encobrir uma espécie de véu de linguagem sobre a realidade. Né? João Pereira Coutinho, que é um jornalista que eu gosto muito, um colunista que eu gosto muito, o João, outro dia, escreveu um texto dizendo que ele estava vendo a secretária do Donald Trump falar, e ele falou, essa mulher leu Derrida. Porque a secretária do Trump dizia, não, a verdade é só posicional. Ela é uma questão de discurso, a gente faz o que a gente quiser com a verdade, entendeu? Então, eu acho que exatamente num contexto como esse, a compreensão do que é ficção e o papel da ficção, de que nós falamos aqui mais cedo, você entra num outro mundo, mas você retorna para cá. Né? A ficção é um passeio, ela é capaz de transformar a minha compreensão deste mundo aqui, porque ela cria uma pluralidade de visões sobre o meu próprio mundo. Eu vou lá e vejo o mundo de uma perspectiva diferente. Então, a gente está
desesperadamente necessitado de ficção no sentido tradicional da palavra mesmo, entendeu? Entender que as histórias que a gente inventa são mundos em que a gente vai viver, mas que a gente tem um mundo aqui, quer dizer, que a lei da gravidade não é convenção, né? Não é convenção, ela existe. Então, eu acho que a ficção e a literatura, de uma maneira geral, obviamente eu não tenho nenhuma dúvida de que ela vai encontrar o caminho específico dela. Ela está, digamos, questionada, digamos, por esse excesso de informação que nós temos aqui à nossa disposição hoje na rede, quer dizer, você diz que uma hiperestimulação, digamos assim, para que o sujeito vai ler ficção se ele pode fazer o seu avatar aqui, não é? E viver ele mesmo essa questão. Eu acho que nessa situação a ficção vai encontrar o seu caminho. Nós ainda não temos um grande romance que seja todo construído na rede, tá? Na rede. Um romance linkado, um romance que seja todo... que a rede não seja simplesmente um suporte para alguma coisa que eu escrevi no papel. Um romance escrito com as condições da rede. Eu tentei um pouquinho fazer isso no romance novo, que se Deus quiser vai sair, mas não fiz o que eu queria ainda não. Eu acho que a ideia de escrever um texto, no dia que isso acontecer, nós teremos mudado esse paradigma, não é? Que é escrever um texto todo na rede, que entra e sai, mas tudo colocado lá dentro. Claro que as experiências que estão sendo feitas, seja o podcast, seja o videocast, todas essas, seja essas ficções que nós estamos construindo dentro das redes sociais, todas elas são um material que são exercícios para um ficcionista que está solto por aí, ainda não escreveu esse grande texto que vai dar esse salto. Eu acho que vai seguir, ninguém deixa de viver com poesia, com ficção, não. Elas são necessárias. Aliás, se é para fechar assim, a ideia, eu tenho lido e tenho me interessado muito recentemente por uma ideia de uma crítica literária que leve em consideração a ciência da evolução, o darwinismo. Então, há alguns autores, sobretudo na Austrália, dizendo que nós somos o que somos, nós evoluímos como evoluímos por causa da nossa faculdade de contar histórias. Não é? Porque nós somos contadores de histórias, que a nossa cabeça é do jeito que é e que nós fizemos a civilização que nós fizemos. Ela é um dado evolucionário ou evolucionista, não é? A nossa capacidade de contar histórias. Né? É um desses livros, chama-se, inclusive, The Origin of Stories, né? Uhum. A origem das histórias, um pouco emulando a origem das espécies, mas dizendo que a origem do homem, enquanto sujeito civilizado, depende da sua capacidade de contar história. Então, ela é inerente a nós não temos como ficar sem ela. A nossa capacidade de poesia, de ficção, é absolutamente necessária. Nós estamos na ordem do dia, cada vez mais, nós estudiosos de literatura, eu acho. Ainda que, aparentemente, parece que as instituições não querem dar bola para a nossa ficção, mas segura a onda aí, leva devagar que nós estamos com tudo. Bom demais. Marcos, muito obrigado. Excelente entrevista, papo muito bom. Acho que vai ser útil para muita gente. Eu te agradeço. Demais. A satisfação foi muito grande poder conversar um pouco com você e com os seus ouvintes e espectadores, que somos todos nós. É importante que a gente divulgue os trabalhos das pessoas. Muito obrigado. Valeu, Marcos.